para o estado da Bahia. O governo estabeleceu o toque de recolher em mais 6 cidades. Agora, cerca de 20 municípios estão com essa restrição. O número de casos confirmados no estado passa de 133 mil, são quase 3 mil mortes pela doença. Sobre esse cenário da Covid-19 na Bahia, conversamos agora com o governador Rui Costa. Governador, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao CNN 360. Boa tarde. Boa tarde, Daniela, boa tarde, Carol, e boa tarde a todos aí sintonizados da CNN. Bem, governador, então vou lhe questionar primeiramente sobre esse toque de recolher em mais cidades do interior do estado da Bahia. Qual é a real situação do estado da Bahia nesse momento? Há uma interiorização do novo coronavírus no estado? Sim, nós vimos desde o início da pandemia adotando estratégias regionais ou municipais. Um pouco antes das festas juninas, nós conseguimos chegar a um patamar, eu diria, de estabilidade da doença, um patamar alto, mais estável. Tínhamos quase 30 dias naquela época de estabilidade. Infelizmente, no momento das chamadas festas juninas, houve um surto em quase 100 cidades da Bahia, com muita gente vindo de outros estados, pessoas se movimentando de uma cidade para outra, e mesmo não tendo festa oficial, nem municipal, nem estadual, mas as famílias, os amigos se encontraram nas casas, nos sítios, nas fazendas, com aglomerações, e isso gerou um surto de contaminação que envolveu quase 100 cidades. Nós entramos numa estratégia articulada com os municípios para debelar esse incêndio momentâneo, conseguimos, e hoje retomamos ao patamar anterior às festas juninas. Então, hoje a doença está estabilizada em um patamar baixo, com eventualmente picos locais em cidades específicas, onde nós atuamos com essa medida que ficou aí batizada de toque de recolher, que nada mais é do que evitar um policiamento ostensivo, qualquer tipo de aglomeração noturna, que se comprovou ao longo da pandemia ser um foco bastante grande de contaminação, porque é aquela aglomeração provocada, na maioria dos casos, por jovens que se reúnem em carros de som alto, com bebidas no fundo do carro, em bares de menor dimensão, em ruas mais estreitas, enfim, e isso gera, sem gerar nenhum benefício social, que uma agência bancária, um supermercado, quando tem que abrir, gera um benefício social para a população. Esse tipo de aglomeração só gera contaminação e, portanto, esse policiamento ostensivo impede qualquer tipo de evento desta natureza, inclusive das festas, infelizmente, ficaram conhecidas aqui como Covid Fest, que constantemente a polícia tem que desmanchar e levar os responsáveis para a delegacia para responder processo, e essa metodologia evita esse tipo de contaminação. Tem dado muito resultado. Com 1 ou 2 semanas aqui, a gente consegue derrubar drasticamente a contaminação nesses municípios quando a gente entra com essa ação. Governador, obrigada. Agora, Dani Lima aqui falando com o senhor. Sempre um prazer tê-lo aqui no CNN 360. Olha, há uma preocupação bastante grande com essas ondas, né? Esse retorno da Covid-19. Como o senhor aí citou, reuniões familiares mesmo, motivadas pela época das festas juninas, já trouxeram um repique. O prefeito ACM Neto falou em adiar o carnaval. Sei que o senhor está em bastante consonância no que diz respeito a essas articulações aí no estado, mas e com os outros governadores? Essas conversas andaram? O senhor acha que já está na hora mesmo de bater o martelo e discutir isso, essa que é uma fonte de receita, inclusive, importante, né, para o governo do estado e para as prefeituras? Olha, eu acho prematuro, viu, Daniela, qualquer afirmação nesse momento sobre uma programação para o ano que vem, ou mesmo ainda para o Réveillon. É evidente, e isso eu tenho deixado claro, que não haverá nenhuma atividade que gere aglomeração de pessoas aqui, enquanto não houver ou um antiviral que consiga evitar a doença, mesmo que tenha contaminação, mas consiga evitar a doença, ou que nós tenhamos a vacina para toda a população. Então, mas eu acho que não dá, a ciência, graças a Deus, está andando rápido
estão já vários laboratórios de nacionalidades diferentes, estão já na fase 3 da medicina, seja laboratórios privados ou públicos, ou mesmo privados contratados por governos de alguns países. Então, nós temos, eu diria, várias vacinas aí na fase 3 e com a perspectiva positiva de que tenhamos no curto prazo a confirmação de uma delas e a entrada para a produção industrial. É evidente que tem um delta aí entre a confirmação e a produção e a validação dela pelos organismos de controle, mas eu acho que ainda é prematuro. E também nós teremos que envolver nesse debate os prefeitos eleitos da eleição desse ano, né? Pós-eleição, nós vamos ter que envolver os prefeitos eleitos, porque a partir do dia 1º de janeiro, quem, na verdade, responde pelos municípios já é o prefeito ou a prefeita eleita em cada cidade. Governador, eu queria falar com o senhor sobre cloroquina. Quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou que estava com Covid-19, ele destacou que estava tomando o medicamento e que tinha enviado um lote, doses da cloroquina, para Porto Seguro, na Bahia. Também há relatos de um outro município que faz entrega do que chama de kit Covid, com 3 medicamentos, entre eles a cloroquina. Há conversas por parte do governo estadual com prefeituras com relação a protocolos de uso da medicação em casos de novo coronavírus? Olha, infelizmente, eu não sei se existe outro país do mundo que tenha tamanha vergonha. Eu chamo isso de uma vergonha. Você ficar num debate ideológico, político, partidário, ou até um debate que envolve pré-candidatos a vereadores ou a prefeitos distribuindo cloroquina sob o título de doação para as pessoas, tentando confirmar um viés ideológico alinhado com o presidente da República, porque está supostamente doando um medicamento que supostamente teria eficácia contra os principais institutos de saúde do mundo. Ao contrário, nega qualquer eficácia no tratamento de Covid e acrescenta o que corre risco ao sistema cardiovascular. Então, eu não sou médico, eu não gosto de avançar nesse debate, respeito a medicina, respeito a ciência e acho uma temeridade esse debate e acho uma temeridade maior ainda e acho um crime. Eu aqui tenho conversado, inclusive, com promotores, com o Ministério Público, com a Justiça, para que isso seja tomado uma posição, esses órgãos de fiscalização, de controle, porque nós estamos já na antessala da eleição e, infelizmente, tem agentes que pretendem ser candidatos usando isso, supostas doações de remédios que não têm comprovada eficácia, como eventualmente moeda eleitoral ou moeda de conquistar a simpatia das pessoas. Vejo isso com muita tristeza, porque a vida do ser humano, a saúde do ser humano está sendo tratada como política, como ideologia, quando deveria ser tratado como ciência. O que eu digo sempre para a população é o seguinte: eu aprendi com a minha família, com a minha mãe, que dizia assim: faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Eu não gostaria que nenhum político, nenhum candidato a vereador, a prefeito, nem governador, nem prefeito passasse receita médica para meu filho ou para minha filha. Portanto, eu não desejo isso a ninguém e não farei isso. Eu tenho conversado nessas reuniões com os prefeitos para que eles tomem cuidado, porque qualquer protocolo feito pelo poder público municipal, seja para liberar ou para proibir, o prefeito, o gestor público, poderá ser chamado a responder judicialmente em caso de óbito por efeito colateral dessas medicações. Eu tenho sugerido, recomendado aos prefeitos que deixe esse debate, deixe a recomendação médica para quem estudou para isso. Ou seja, para os médicos que estudaram 10, 20, 30, 50 anos, tem médicos que estudam a vida inteira e eles, com certeza, sabem melhor o que é o melhor para o paciente do que o político, do que o prefeito ou do que o governador e, com certeza, sabe muito mais do que o presidente da República. Governador, o senhor se viu obrigado, claro, por conta da pandemia e reagiu aí criando uma série de anteparos
para proteger a população mais vulnerável da Bahia, né, dos efeitos da pandemia. Então, teve criação de vale, teve isenção de pagamento da conta d'água, o dado que nos enviaram aqui, 860 mil famílias de baixa renda estão com as contas pagas pelo governo do estado, para ficar aí em 2 exemplos, né? O senhor também está distribuindo cestas, enfim. Como é que essas ações estão impactando as contas do estado da Bahia e qual é o limite aí para o governo para seguir com esse colchão de apoio? Porque não há sinais, como o senhor mesmo disse aí, de que a gente vai ter tão rapidamente, talvez ainda esse ano, uma vacina, algo que consiga mitigar sem qualquer risco de retorno a pandemia aqui no Brasil. Sim, nós adotamos desde o início uma forma de amenizar a crise para os segmentos mais vulneráveis, por exemplo, alunos da escola pública. Nós estamos agora pagando uma 3ª parcela de uma ajuda que corresponde ao valor de uma cesta básica, não é entregue fisicamente, mas é depositado no cartão que nós fizemos para cada aluno. Isso visa reforçar a capacidade alimentar desses alunos, uma vez que eles não estão se alimentando na escola e que muitos deles, seus pais, perderam a principal fonte de renda ou a fonte de renda diminuiu sensivelmente, uma vez que boa parte tem trabalho informal. Assim como fizemos aqui um programa de um êxito extraordinário, que é garantir um pagamento de R$500 e mais 2 cestas básicas para aquele positivado que aceitar ir para um hotel, para um alojamento que nós montamos, com vistas a diminuir a contaminação de outras pessoas. E também, além da conta de água e de energia. A queda na receita é grande. O que nós estamos fazendo são reuniões sistemáticas para reorganizar as prioridades e alcançar ainda mais a qualidade do gasto público e, com isso, essas eventuais economias com relicitações de contrato, redefinições de contrato e enxugamento ainda mais da máquina pública, elas possam ajudar a financiar esse apoio social que nós estamos fazendo. Governador, trago para a nossa conversa uma apuração feita por Caio Junqueira, nosso analista, apresentador, que ele trouxe essa apuração no sentido de que o governo avalia manter Pazuello no cargo de ministro da Saúde. Queria a sua avaliação enquanto governador sobre a gestão de Pazuello na pasta da saúde em meio à pandemia da Covid-19. Essas conversas entre governo federal e governo estadual avançaram com o Pazuello na pasta? Não, eu diria que, para ser bem honesto, a mudança não foi perceptível de todos os ministros que lá passaram. Não houve para nós, estados, uma mudança sensível, exceto na orientação. Eventualmente, com o Mandetta, você tinha uma orientação pública diferente, embora na questão operacional a mudança foi pouco sensível. A mudança, eventualmente, que aconteceu foi que agora, no período mais de arrefecimento da pandemia, o Ministério conseguiu entregar um número de equipamentos aos estados e aos municípios, especialmente respiradores, quando na primeira metade da pandemia não tinha conseguido entregar praticamente nada. Mas eu diria que o problema não está necessariamente... É evidente que ter um ministro interino é péssimo em qualquer pasta, porque o público, a gestão e as pessoas do Ministério não sabem se ele está no dia de amanhã. Então, uma confirmação do ministro sempre é melhor do que um ministro interino, até porque o presidente pode trocar a qualquer hora, qualquer ministro. Eu não acho que o problema necessariamente esteja nas pessoas, está na definição do que o governo quer do Ministério da Saúde. É uma questão de governo e não do ministro. O governo não quer, não demonstrou até aqui, com quase 2 anos, caminhando para 2 anos de governo, não quer o Ministério da Saúde atuando, definindo políticas públicas para salvar vidas humanas e fazendo investimento. Isso é claro, inclusive na orientação que tem para suas autarquias. Por exemplo, a empresa vinculada ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, que administra as universidades, por exemplo, não quer implantar em nenhuma universidade federal leitos de Covid. Então, nós temos aqui em Petrolina, vizinho a Juazeiro, a capacidade de implantar leitos de UTI
e a EBSER, que é a empresa que administra os hospitais públicos, claramente diz que tem uma orientação do governo no sentido de não abrir leitos de Covid nas universidades federais. Então, lá não abriu nenhum e teria a possibilidade de atender ali o binário Juazeiro-Petrolina, Petrolina-Juazeiro, com leitos adicionais da universidade. E nós estamos suportando lá com o hospital do governo do estado. Então, não acho que é um problema do ministro, seja Chico ou Francisco. Trata-se de uma ausência de política pública de saúde, de prioridade para a saúde pública brasileira. Senão a gente fica carregando tudo na pessoa física e eu acho que essa não é a essência da questão, é uma completa ausência. A mesma coisa a gente vê no Ministério da Educação. Quer dizer, há uma completa ausência de definição do que fazer com a educação no Brasil, quais são as diretrizes, quais são as prioridades, quais serão os investimentos, quais serão as parcerias com estados e municípios. Então, o governo não apresenta até agora, chegando ao segundo ano, final do segundo ano, qualquer proposta para as duas pastas, vamos dizer assim, de cunho social mais forte, que é saúde e educação. Não disse até agora o que veio, nem o que a gente pode criticar, nem é esta ou aquela política. O que a gente consegue criticar é apenas a ausência de qualquer política pública mais geral, com suas diretrizes, seja para a educação, seja para a saúde. O governador da Bahia, Rui Costa, muitíssimo obrigada, falou aqui com a gente no CNN 360. Governador, obrigada pelas informações que trouxe, desejo boa sorte ao senhor e aos colegas todos que estão aí trabalhando para tentar conter o avanço da Covid-19 e manter as coisas funcionando em seus estados. Portas abertas, volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns aí pela audiência e pelo belo trabalho de vocês.